conta chegou. Os 3 primeiros réus por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro são condenados pelo STF. As penas chegam a 17 anos de cadeia. Um general sob suspeita. Braga Neto é investigado por fraude na compra de coletes durante a intervenção no Rio de Janeiro. Outro investigado no mesmo episódio é o doleiro Márcio Molfarrege, também citado no caso da cocaína no avião da FAB. E a delação de Mauro Cid começa a vazar. O ex-ajudante de ordens teria repassado em mãos para Jair Bolsonaro o dinheiro das joias. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O Supremo Tribunal Federal condenou esta semana os 3 primeiros réus por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O primeiro a ser julgado foi Aécio Pereira. Ele é ex-funcionário da Sabesp, tinha um emprego público, estabilidade, um emprego bom, família, jogou tudo fora para ir participar dessas manifestações golpistas e foi condenado a 17 anos de cadeia. Bom, o STF condenou Aécio a 17 anos. Tem até uma coincidência aí, né? Aécio é o nome do primeiro condenado e pegou 17 anos, né? Que era o número do Bolsonaro em 2018. Mas ele foi condenado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado, né? Eles atacaram ali vários prédios, depredaram, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. O primeiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, ele deu um voto bastante duro, sustentou a necessidade de condenar, até porque o Aécio fez prova contra ele mesmo, gravou tudo dentro ali dos prédios, né? E esses vídeos serviram não só para identificá-lo, mas também até como um agravante, porque os ministros do Supremo entenderam que com esses vídeos ele estava incentivando outras pessoas a participarem do mesmo ato golpista de 8 de janeiro. Na sequência, votou o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. Todo mundo já esperava. Ele aliviou para o golpista, para o Aécio. Ele entendeu que não houve golpe de Estado, que não houve nada mais grave, que foi uma depredação e condenou, né, deu um voto para que fosse condenado por 2 anos e meio. Olha a diferença, Alexandre de Moraes, 17 anos e o Nunes Marques, 2 anos e meio. Só que a maioria dos ministros preferiu seguir o Alexandre de Moraes, então ficou a condenação em 17 anos. A última a votar, Rosa Weber, apresentou ali um voto que resumiu um pouco do que estava em jogo nesse julgamento no STF. Não foi mesmo um domingo no parque. 8 de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação. O dia da infâmia, como o designo e designarei sempre. Um domingo de devastação do patrimônio físico e cultural do povo brasileiro. Uma devastação que foi perpetrada por uma turba que, com total desprezo pela coisa pública, invadiu esses prédios históricos da Praça dos Três Poderes, coração da capital do nosso país. Bom, o julgamento começou num dia, aí foi interrompido, recomeçou no dia seguinte e houve embates duros entre Alexandre de Moraes e o outro ministro também bolsonarista, o André Mendonça, que, da mesma forma que o Nunes Marques, André Mendonça aliviou para o lado dos vândalos, dos golpistas, né? E aí houve esse debate entre os dois. O André Mendonça chegou a insinuar que, na verdade, veja bem, o governo Lula é que não agiu para evitar as depredações, repetindo aquele discurso que está aí, né? Discurso de tiozão do Zap, né? O André Mendonça repetiu e o Alexandre de Moraes foi para cima. Vamos ver. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos...
fugiu. Eu sou advogado de ninguém E jogou, aqui, ministro o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi de preso. ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dó. Outro que falou também com muita ênfase foi Gilmar Mendes, né, mandando um recado para Cássio Nunes Marques, que tentou aliviar por lado dos golpistas. Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua. Além de Aécio Pereira, também foram condenados, nesses 2 dias de julgamento, mais 2 réus. Tiago Matar pegou 14 anos de prisão, um pouco menos, porque não havia vídeos. Então os ministros entenderam que por não haver vídeos, ele não gravou o vídeo dele mesmo atuando, seria um pouco menos grave. E o terceiro condenado, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que também pegou 17 anos de cadeia. E o Matheus tinha vídeo também, gravando, achando que estava sendo o grande herói, e 17 anos de cadeia. A estratégia dos 2 ministros bolsonaristas que tentaram aliviar é negar que tenha havido um golpe coordenado. Eles condenam pelos crimes menores, mas dizem, não houve golpe de Estado. E esse foi um debate muito forte, porque não houve porque aconteceu a resistência. O plano era que houvesse o golpe de Estado. Então, pelo fato de não ter havido, não significa que não teve a intenção e não teve, inclusive, uma coordenação. Então, esses 2 ministros estão se preparando para lá na frente, quando chegarem os financiadores e os coordenadores políticos desse golpe, para também aliviar para os bolsonaristas, sejam empresários, sejam lideranças políticas, que lideraram essa tentativa de golpe de Estado, que ficou caracterizada dessa forma no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Bem, falando em responsabilidade política, Bolsonaro, como sempre faz nos momentos difíceis para ele, passou vários dias da semana no hospital. Disse que foi fazer uma cirurgia, mais uma, né, em decorrência da facada, e aí sempre corre para o hospital. O Jair e a Michele, quando estão em dificuldades, correm para 2 lugares, hospital e igreja. Depois esquecem, né? Depois, quando a situação baixa um pouco, a fervura, aí eles esquecem essa história de igreja e de hospital. Mas esta foi uma semana de hospital e de igreja, Michele e Bolsonaro chorando e Bolsonaro tentando se vitimizar no momento em que está na berlinda, né? Está em situação bastante complicada. Não foi só o julgamento do 8 de janeiro. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, a gente já sabe, ele acertou uma delação com a Polícia Federal e o Supremo já autorizou esta delação. E vazou na capa da revista Veja um trecho desta delação em que Mauro Cid diz que teria repassado em mãos para o Jair Bolsonaro o dinheiro da venda das joias. Portanto, se isso ficar comprovado, se ele tiver elementos, se tiver mensagens, outros elementos que comprovem, aí a cadeia está completa, a cadeia em todos os sentidos. A cadeia de provas e uma possível cadeia para quem está no topo desta pirâmide, tanto dos atos golpistas quanto dos atos de corrupção que vem à tona nesses últimos meses. A conta chegou também para outros bolsonaristas esta semana. A Rádio Jovem Pan, nós já falamos bastante aqui, rádio e TV, né? Porque a Jovem Pan é hoje as duas coisas. Mauro Cid prometeu também, e isto vazou, que vai entregar conversas que aconteciam entre o Bolsonaro e os seus aliados mais próximos e os diretores e donos da Jovem Pan para acertar, né, notícias que deveriam ser veiculadas em troca do quê? A Jovem Pan foi irrigada com dinheiro durante o governo Bolsonaro. Então isso deve vir à tona também. A conta chegou para a Jovem Pan. E a conta chegou, por último, para o bolsonarista acusado de participar naquela tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Olha a gravidade. E aí vem a turma do STF e fala, não, coitados, eles estão ali, foram manipulados.
queriam explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Chegaram a plantar a bomba num caminhão-tanque. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o general Braga Neto. Ele é investigado por suspeita de fraude na compra de coletes para a polícia na época da intervenção federal no Rio de Janeiro. Vocês se lembram disso? Ainda era governo Temer. O Braga Neto foi indicado como interventor. Aquilo ali foi uma espécie de laboratório para o que eles pretendiam fazer no Brasil logo depois com o Jair Bolsonaro. Um laboratório político, mas também, pelo visto, um laboratório de esquemas, de compras. Não é? Qual que é a acusação que pesa contra o general Braga Neto, que tem que ser investigado, vai se defender e tal. Mas a investigação é de que ele teria pedido dispensa de licitação para comprar esses coletes, com o envolvimento de uma empresa dos Estados Unidos, CTU Security. Tinha como lobista essa empresa um outro general, chamado Paulo Assis. É um monte de general, um monte de militar, é que nem na história da pandemia, o Pazuello. Aqui você tinha o Braga Neto como interventor, a compra de colete e a empresa que vendia os coletes representada por esse lobista, também general, Paulo Assis. Bem, então o Braga Neto está sendo investigado, há vários personagens aí, suspeita de pagamento de propina, e aí apareceu um outro personagem, um doleiro, chamado Márcio Molfarrege, temos imagem do Márcio Molfarrege, e ele apareceu transferindo dinheiro para a gente envolvida nesse esquema. E o que é grave? Esse Márcio Molfarrege apareceu também naquele caso da cocaína no avião da FAB. Ele teria repassado dinheiro para a compra da cocaína lá na Espanha. Então é um personagem que se repete em dois casos envolvendo militares em escândalos graves, gravíssimos aqui no Brasil. O general Braga Neto vai para a panela de pressão e fica uma pergunta. Por que ele virou vice do Bolsonaro? Primeiro mandato, o único, né? Mas a primeira eleição, o vice era o Mourão. Aí na segunda eleição o Bolsonaro trocou, colocou o Braga Neto. Ninguém havia feito isso no Brasil. Lula, Dilma, Fernando Henrique sempre repetiram o vice. O Bolsonaro trocou. Por que o Braga Neto era tão importante para ser vice? Ele não tinha voto. O que ele sabia sobre o Rio de Janeiro? Quais eram as informações? Então tudo isso tem que ser investigado. Braga Neto na panela de pressão, um general sob suspeita. Nosso cafezinho essa semana, a memória de Salvador Allende, chileno, na semana em que o mundo e a América Latina em especial lembram os 50 anos do golpe militar no Chile. 11 de setembro de 1973, a gente tem as imagens, essas imagens já circularam muito, bombardeio diretamente ao palácio, né? O palácio onde estava o Allende foi bombardeado, ele acabou morrendo durante esses ataques. O golpe militar conduzido pelo Pinochet, general Pinochet, que depois comandou uma ditadura sangrenta, campos de concentração, estádios transformados em campos de extermínio. Então, 50 anos do ataque ao Palácio de la Moneda, com a morte de Salvador Allende e um golpe de Estado terrível. É bom a gente relembrar isso nesse momento em que estamos tratando também do 8 de janeiro. Né? Naquela época eram tropas, eram os militares que iam para a rua e executavam golpes desse tipo, como fizeram no Brasil, em 64, em 73 no Chile, em 76 na Argentina. Hoje em dia, eles criam um clima nas redes sociais, os militares, porque eles participaram, não foi o Bolsonaro sozinho, os militares, generais, e insuflam o gado, que foi para a porta dos quartéis. E esse gado tentou dar o golpe aqui no Brasil em 8 de janeiro. Voltando ao Chile, quando a gente ouve as pessoas dizerem comunista, socialista, é perigoso, querem ditadura, quem sempre implantou ditadura no Brasil foi a direita e a extrema-direita, e na América Latina. O ministro Flávio Dino anunciou lá no Chile que o Brasil pretende construir um memorial para os direitos humanos, né? Como existe no Chile. O Chile construiu um memorial para as vítimas do golpe de 73, um memorial dos direitos humanos, e uma boa notícia, o ministro Flávio Dino anunciou que vai fazer o mesmo aqui no Brasil. Um cafezinho para os que lutam contra os extremismos de direita
na América Latina e um cafezinho especial à memória de Salvador Allende, um símbolo da luta pela democracia e 50 anos do golpe no Chile, um cafezinho para a memória de Salvador Allende.